Bom, sejam muito bem-vindas e bem-vindos e todo mundo aí ao nosso segundo dia do Convida, né? Essa segunda roda, essa mesa redonda, ou seja lá como a gente quiser chamar, nesse dia 8 de março, que é tão importante, né? Dia Internacional das Mulheres e maravilhosamente, tipo assim, as palestrantes de hoje, a maioria foram mulheres, né? E a gente pôde falar um pouquinho sobre saúde feminina, né? Então eu acho que a gente pode focar a mesa de hoje exatamente nesse assunto, né? Que não tem nada que pode beneficiar, acho que mais, né? O público do Vida Veda é mais de 90% feminino. A gente fica pensando, né, se não faz um convite inteiro só de saúde feminina, porque realmente é uma demanda muito importante, né? É um assunto que é infinito. Então, eu queria primeiro começar passando a palavra em volta. Eu fico como moderador aqui, né, desse encontro. Se as pessoas que estão assistindo a gente tiverem dúvidas, vocês podem levantar a mãozinha aqui no Zoom e aí eu abro o microfone. Se preferir mandar pelo chat, também manda pelo chat, aí eu leio aqui para as nossas palestrantes. Então, eu queria primeiro ouvir vocês um pouquinho sobre a perspectiva de vocês, né, a respeito de longevidade, para a gente dar uma introduçãozinha, né, digamos assim. Acho que a gente pode começar com você, Bianca. E aí a gente passa para a Lídia, para a Marcela e para o pessoal que foi entrando aí. Fala um pouquinho sobre a tua perspectiva, Bianca. Eu acho que você, né, teve um viés, né, mais específico na sua palestra, que é o viés da cardiologia, mas se você puder falar um pouquinho sobre como é que você vê nessa questão da medicina integrativa, né, e da longevidade, que eu acho que é o tema principal aqui do Convida. Então, boa noite a todos. Oi, Matheus, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E realmente, o meu enfoque foi mais no coração, principalmente, claro, obviamente, por ser cardiologista, meus olhos sempre são voltados para os corações, mas eu acho que falar em longevidade e não dar uma atenção especial para a doença cardiovascular é loucura, né? Uma vez que é a doença que mais causa morte no mundo, principalmente no mundo moderno, no nosso mundo ocidental. E a gente entende que se você vai falar em longevidade, vai falar em qualidade de vida, você tem que ter artérias que funcionem direitinho, você tem que ter fluxo de sangue para levar energia, para levar oxigênio, para levar alimento para todas as células. Então, eu acho que é super importante, não só para o cardiologista, mas para todas as especialidades médicas e para todas as especialidades que trabalham com saúde, com cura, todas as pessoas que estão procurando ter uma vida mais saudável e com mais qualidade, tem que pensar nisso. Então, eu acho que o enfoque que eu dei hoje nesse sentido da doença cardiovascular foi mais específico para as questões de fatores de risco, mas eu acho que o fator principal é você trabalhar com prevenção. E aí, quando você fala em prevenção, você tem que falar de medicina integrativa, você tem que ver como um todo, e você precisa que as pessoas tomem a consciência do quanto que elas estão se intoxicando com esse mundo, tanto do ponto de vista de alimentação, poluição, medicamentos e toxinas emocionais, né? Eu acho que isso é um foco importante para qualquer pessoa que queira saúde e para qualquer pessoa que trabalhe com saúde. Eu acho que você falou tudo, né? Se a gente só parasse e falasse sobre problemas cardiovasculares, a gente já resolvia uma camada muito importante, né? É a doença que mais mata, né, brasileiros e portugueses hoje. E efetivamente, se a gente só focasse no inimigo número um, né? A gente falou sobre isso no Convida do ano passado, mas dedicadamente, né, a gente teve um dia inteiro sobre doença cardiovascular. Isso já seria uma questão revolucionária, né? E o que ontem na nossa mesa acabou ficando, que eu achei muito interessante, foi essa perspectiva, né? Todo mundo que a gente abria o microfone, o médico moderno falava da importância da fitoterapia, né? Aí a pessoa do Ayurveda falava da importância da medicina moderna. Então, o que eu acho muito lindo desses 50 profissionais de saúde que estão aqui no Convida é que parece que todo mundo tem essa veia integrativa, digamos assim, né? Tem essa abertura até de mentalidade, né? E aí, óbvio que eu não posso deixar de perguntar para Lídia Myung, que eu acho que das pessoas que estão aqui, você é que, né, também fez pós-graduação nessa coisa toda, e eu acho muito lindo, Lídia, porque
né, você tem um viés muito específico, né, na questão da cirurgia, de endometriose e tal, mas você tem essa preocupação, né, também por parar e estudar medicina integrativa. Você foi lá fazer pós do Einstein e tal. Fala um pouquinho do porquê que você saiu do caminho, digamos assim, e foi buscar essas perspectivas mais integrativas. Sim, sim. Bom, muito obrigada, Matheus, né? Eu sempre parabenizo você e todo o seu grupo Vida Veda aí. Eu já me sinto parte da família de coração mesmo. Também saudar todos os colegas aí congressistas, parabenizar. Eu acho que todos temos, né, Matheus, como você falou, a mesma linha de raciocínio, a mesma vertente integrativa, cada um na sua área, né? Eu concordo muito com a Bianca, né, quando ela fala das doenças cardiovasculares, inclusive para quem teve a oportunidade de passar o olho assim no meu vídeo, eu começo falando, né, na minha palestra da ginecologia sobre doenças cardiovasculares como uma questão muito importante da redução da longevidade, né, de toda a população mundial. E acabo fazendo um link, Matheus, essa minha trajetória, né, como profissional e como pessoa, de como eu ingressei nesse universo integrativo, foi muito como uma experiência pessoal para eu entender o meu processo, né, de processo de adoecimento e de saúde, né, porque eu tive, né, 2 diagnósticos bastante comuns, né, na saúde feminina e na minha vida, né, que foi endometriose e câncer de mama. E eu achava que a minha saúde era excelente. Eu tinha, na verdade, todos os quesitos que os médicos modernos, alopatas, falam que é interessante uma qualidade de vida. Então, exercício físico e alimentação, né, exemplar, né? Então, quando eu adoeci e um médico integrativo me avisou que eu adoeceria, e o que ele previu acabou acontecendo, eu falei, alguma ciência tem atrás disso, né? Então, eu fui buscar, acabei escolhendo, né, um curso no Brasil que pudesse ter uma validação científica, pelo MEC, acabei fazendo. E, na verdade, foi, para mim, um divisor de águas na minha profissão e na minha vida, porque eu comecei a compreender o processo de adoecimento, né? E o que eu acho interessante de tudo isso que você falou, Matheus, inclusive que a Bianca falou, é que, na verdade, a raiz e o tronco de todas as patologias que nos tiram qualidade de vida são o mesmo, né? Foi o que eu falei na minha palestra. Então, quando a paciente ela chega para mim com uma questão ginecológica, é difícil eu não perguntar para ela dos outros aspectos do estilo de vida e da saúde dela, né? Então, falando de doenças cardiovasculares especificamente, Bianca, dificilmente a paciente que tem uma condição clínica de predisposição para desenvolvimento de doença cardiovascular, ela não traz também doenças ginecológicas. E a gente sabe que a doença cardiovascular, a síndrome metabólica, ela carrega todo um estilo de vida, né, de longo tempo, e que faz a paciente também ter predisposição de adoecer de uma série de condições ginecológicas, incluindo o câncer de mama, que está no topo da lista aí das causas atribuídas à ginecologia para abreviação da longevidade, né? Então, é interessante, porque quanto mais a gente olha o indivíduo com esse olhar integrativo, Matheus, mais a gente consegue enxergar dentro da queixa que o paciente traz todo o restante que vem com ele, né? E sinceramente, eu falo isso e não é para puxar saquismo, não. Você, Matheus, teve uma visão que eu falo assim, revolucionária, né, no nosso grupo aí de profissionais de saúde, que foi integrar profissionais com essa visão integrativa de várias vertentes, só que todo mundo fala a mesma coisa de um jeito diferente, né? Sem dúvida, né? É interessante, mas isso é que é muito lindo, né? Você poder ouvir um maluco que estuda na Índia, do lado de uma cardiologista, do lado, sabe, da cirurgiã, e a gente está indo na mesma direção, de certa maneira, né? E aí, o que é lindo também, eu quero ouvir um pouquinho o Diego, porque o Diego também está representando a galera do yoga, digamos assim, né, aqui no Congresso. E no início de tudo, quando o pessoal ainda achava que eu era completamente maluco de querer fazer um congresso com um monte de gente que aparentemente não tem nada a ver,
É, hoje em dia isso não acontece mais, né? Hoje em dia eu falo, cara, vocês vão ter uma palestra sobre yoga e longevidade com o Diego Couro. A pessoa fala, claro, é óbvio. Né? É óbvio que a gente vai ter, né, Marcela Thieme falando sobre alimentação natural e depois falando, né, que é uma médica também, que está lá no Jordão, no município do Jordão, entrando aqui com a gente, o Diego de Portugal e vocês, né, que são profissionais que vêm de uma base de medicina moderna, mas que tem todo um respaldo também de medicina integrativa. Então, eu acho que eu falo isso para as pessoas. A Ayurveda e medicina moderna tem muito mais coisa em comum do que diferente. Só que a nossa mentalidade humana, eu acho que é natural, a gente gosta mais de ver a diferença, né? A gente tem uma tendência a olhar mais para o contraste do que para o parecido, né? Você olha para aquela pessoa que você não gosta e você vê tudo que ela é diferente, oposta de você. Mas eu tenho certeza que até a pessoa que você menos gosta no mundo tem muito mais coisa em comum com você do que diferente. Às vezes a diferença é de opinião política para cá ou para lá, de alimentação para cá ou para lá, mas a gente tem muito mais coisa em comum se olhar, né, os seres humanos. Então, queria te ouvir um pouquinho, Diego, também, sobre, porque eu acho que isso é um negócio que o yoga traz, né, para essa discussão, como nenhuma outra quase ciência traz, que é essa questão da perspectiva, né, humana. Então, você é o cara que fala muito do Yoga Sutra do Patanjali. Eu estava lendo ontem o capítulo 6 do Bhagavad Gita também, falando muito sobre essa questão da perspectiva. Fala um pouquinho, Diego, sobre, primeiro, como você se sente, né, estando aqui no meio de um congresso com um monte de profissional de saúde, porque você é um cara que estuda yoga, né, de maneira mais tradicional. E, segundo, fala um pouquinho sobre perspectiva, porque eu acho que quando você fala da mente, quando a gente fala da visão da vida, né, com a perspectiva da vida dentro do yoga, a gente fala muito sobre isso, né? Por que as pessoas se confundem e por que as pessoas têm tanta dificuldade de ver, de repente, semelhança, né, nos outros colegas, em vez de ver as similaridades que unem todo mundo, né? Aí, obrigado por você estar aqui, Diego. Eu sei que tá, tipo, tarde aí em Portugal. E o Diego é o cara que, tipo, se você tá no Zoom, eu já fico orgulhoso. Eu falo, gente, o Diego conseguiu entrar no Zoom. Olha que coisa linda. Consegui entrar sozinho. Um beijo grande, que bom que a gente está aqui juntos. Eu acho maravilhoso essa ideia, né, desse maluco, como você se colocou, né? Que bom, né, que você teve essa ideia maravilhosa. A gente está aqui discutindo essas coisas tão importantes. Pessoas que vêm de áreas tão diferentes, né? Então, que bom, obrigado por me chamar, obrigado a todo mundo por estar aqui, participando. Somar é a melhor coisa que tem, né? A gente vem de uma cultura maravilhosa, né? Que a gente é feito dessa soma, né? Mais do que na Índia, né? Onde a gente foi estudar, né? Essas misturas estão desde que o Brasil foi criado como, né, essa nação. Então, é uma coisa maravilhosa. E tem no Maha Upanishad, um texto clássico lá na Índia, tem uma frase linda, você já deve ter escutado, né, Matheus? Mas vamos colocar para os outros, que é assim: o mundo é uma grande família, né? Nós somos uma grande família e precisamos pensar isso também para o futuro, né? Como uma grande família pensa, só que a grande família da humanidade. Então nós somos muito mais iguais do que diferentes, né? E a questão de perspectiva, às vezes, muito egoísta, faz a gente perceber o eu mais do que o nós, né? E quem está no processo de envelhecimento, por exemplo, é muito melhor e é muito mais importante você estar com um grupo de pessoas. E a gente tem que se acostumar a isso desde cedo, né? Tirar essas barreiras todas, né? Bom, sobre a perspectiva da vida, né? Eu acho que dentro do Yoga Sutra a gente consegue ver isso, né? Por exemplo, no Sutra 33, do primeiro capítulo, né? De que precisamos despertar para essa irmandade. Porque é interessante aqui, né? Porque no meu caso não, né? Mas no seu caso sim, mas quando você vai estudar na Índia, né? Não é tão acadêmico, é mais a tradição. E aqui, né, tem mais pessoas que vêm né, dessa trajetória mais acadêmica, né? Então a tradição.
E a tradição nos fala muito disso, né? Da importância dos mais velhos, por exemplo, né? Os mais velhos que estão ensinando, e não só com o que eles falam, mas com exemplo também. E é muito importante a gente envelhecer com pessoas que são esses exemplos. E isso começa quando? Quando que esse exemplo começa a ser formado? Na juventude, né? Eu lembro que o Hermógenes, acho que todo mundo conhece o Hermógenes, não precisa de apresentação, né? Acho que um grande professor, um grande escritor sobre yoga no Brasil. Em 96, eu acho, eu tinha uns 15, 16 anos, ele fez um livro que era Saúde na Terceira Idade. E aí ele escreveu a seguinte frase: saúde no jovem, obra de arte; saúde no idoso, contrário. Saúde no jovem, obra da natureza; saúde no idoso, obra de arte. E meu professor, ele era jovem naquela época, ele tinha uns 30 e poucos anos. E os senhores que faziam parte daquela aula olharam para ele e falaram assim: Paulinho, mas você está lendo esse livro é para nós, né, que somos velhos já, né? E ele falou assim: mas um dia eu vou envelhecer, eu quero saber também, né? E tendo essa inspiração que era a música, que na época tinha uns 70 e poucos anos, né? Então, a perspectiva no yoga, envelhecer é algo bom. Só que você tem que se preparar para isso, porque você vai acumulando experiências, você vai servindo de gatilhos para a experiência dos outros, de autolapidação, né? Então, é uma coisa maravilhosa esse envelhecimento, essa trajetória para frente, né? A gente precisa olhar com muita responsabilidade, né? Se cuidando. E que bom que a gente está fazendo esse congresso, né? Eu também me coloco também como parte dessa família, né? Com, com muita felicidade e que bom, Matheus, você teve essa iniciativa, né? Essa loucura, né? Essa coisa de malucos. E esse é o terceiro ano já, né? No primeiro, o pessoal podia pensar que era uma loucura, mas agora já virou um esquema, né? Que funciona independente de mim, inclusive. Eu acho linda essa perspectiva, e a gente falou muito sobre isso ontem também. O Ricardo Balsimelli trouxe, né, na nossa roda de ontem, a importância de integrar esses saberes mesmo, né, como o Diego estava falando agora, da questão da comunidade. E aí é óbvio que eu não tenho como não passar a palavra para a Marcela Thieme para te ouvir um pouquinho, Mar, porque a Marcela está agora lá no Jordão. Até quero saber como é que está tudo aí, se já vazou um pouco essa água, e tem a oportunidade de estar muito próximo, né, dos Runicuim lá, e eu queria muito ouvir um pouquinho da tua perspectiva. Você falou sobre alimentação natural, né, para longevidade. Queria ouvir um pouquinho sobre o quanto da tua referência, porque você é uma mulher que resolveu ir para o meio da Amazônia, né, para trabalhar. Então, o quanto da tua referência e da tua atuação profissional é alimentada um pouco por esse aprendizado também. E se você puder falar um pouquinho sobre a importância, né, dessa questão da comunidade e também dos mais velhos, né? O Diego falou agora a gente tem muito isso na tradição védica dos anciões, né, da sabedoria anciã e dos líderes. E eu acho que eu tive no Jordão agora em janeiro, e é muito importante mesmo, né? Os mais velhos é que são os pajés e tal, né? Tem ainda essa estrutura, enquanto que na nossa cultura mais moderna, muitas vezes, tem uma inversão, né? O jovem é o que sabe e o mais velho é aquele que não entende nada, né? Não sabe mexer nos equipamentos eletrônicos, não sabe navegar na internet e tal e tal. Então tem uma inversão dessa coisa, né? Parece que o conhecimento está com os mais jovens, muitas vezes no mundo moderno, enquanto que na cultura mais tradicional, o conhecimento ele está com a galera mais velha. Você já viveu 30 anos, 40 anos, você sabe mais do que uma pessoa que viveu menos, né? Então não sei se a Má está com uma conexão que permite aí, mas se você puder falar um pouquinho sobre isso, Má. Lá no Jordão é sempre uma aventura, né? Sempre uma emoção. Não sei, tá dando para ouvir legal aí? Tá sim, dá para te ouvir bem. A internet aqui é sempre uma emoção. Aí começou a chover, os vizinhos estão fazendo barulho. Eu fui ele pedir assim, me dá 5 minutinhos, sem barulho, 5 minutinhos. Mas, e até entra um pouco nisso na comunidade, né? Assim,
Eu acho que isso é uma coisa muito importante e que aqui, assim, né, foi ficando cada vez mais forte, o tanto que isso gera um benefício para as pessoas em retorno, né? O viver em comunidade, muitas das vezes, faz com que as pessoas fiquem mais conectadas e nessa conexão geram frutos, né? E aí, assim, falando um pouco mais específico, né? Aqui, além dos Rune Queens, que é cerca de 40%, 50% da população, a gente tem muitas comunidades também, né? Comunidades de caboclos, ribeirinhos, que também, dentro das suas comunidades, tem, é como se fosse, né, aquela cidadezinha, né? Então, tem toda como se fosse uma estruturação, né? E tem isso, tem a questão dos mais velhos, no geral, serem as grandes referências, né? Em relação principalmente à saúde e espiritualidade. E muitas vezes se fala que aqui, né, quando vai um ancião, vai pelo menos assim, 1, 2 semanas de luto, né? Porque é como se fosse uma luz do conhecimento que estivesse apagando, né? Então, eles sempre tentam assim reverenciar ao máximo os anciãos e assim tentando trazer essa pessoa também para ensinar os jovens para que a cultura se perpetue, né? Muitas dessas comunidades tiveram, né, no passado esse apagamento da sua cultura, né, por várias questões, né? Enfim, aqui foi a época dos seringais, né, que eles foram praticamente escravizados mesmo, e muitos perderam suas culturas. Esses anciãos, assim, praticamente as pessoas mais velhas foram as que mantiveram isso vivo, né? E aí, muito interessante, porque até no dia da alagação, assim, eu fui atender o senhor de 101 anos na aldeia, né? E aí ele estava sentindo mal-estar, assim, mas e aí fomos cuidar dele, enfim. E aí fui conversar, né, com os filhos dele, que inclusive são grandes lideranças. Você até teve lá, né, com o Sabino, é o pai dele, né? Então, que também tem vários outros filhos que são lideranças. E aí ele estava conversando comigo, né? E aí ele falou várias coisas, assim, mas enfim, falou assim que a grande alegria dele era de ver, né, que muita da vida dele, que lá atrás foi assim, né, tem escravidão, ver que os filhos e o futuro está sendo um pouco diferente, né? E aí você vê que apesar de toda essa vida difícil, eles vivem muito, né? Assim, claro que alguns não vivem tanto, mas você vê que tem uma grande quantidade de idosos, assim, 100 anos, 90, 89, né? E aí eu fiquei um pouco com isso na cabeça quando eu vim para cá. Falei, gente, mas tem tanta questão, né? Eles trabalham tão pesado, assim, às vezes, né? Que é uma vida difícil, né, Matheus? Acho que você viu, assim, é uma vida bem desafiadora e às vezes não se alimentam tão bem por várias questões que tem aqui também, né? Uma escassez, enfim. E eu falei, gente, como que conseguem, né, viver? E aí fui pensar mais na questão da alimentação, assim, aqui do pessoal que tem um pouco mais de acesso a frutas, né? As comunidades que plantam um pouco mais, que conseguem ter uma quantidade ali razoável de proteínas, né? Então, comecei a ver, assim, né, que a riqueza, assim, das frutas, dos cocos, das castanhas da Amazônia é muito grande, assim. E quem conseguiu, assim, né? Porque o que aconteceu, infelizmente, né? Teve uma grande revolução da indústria e até mesmo dos programas sociais que trouxe muito alimento industrializado para essas comunidades, né? Ultraprocessado. Então, você vê, eu acho bem triste essa criança comendo feliz, assim, sabe? Biscoito, recheado, e, enfim, vários outros processados que foram introduzidos na dieta deles que não tinha, né? Antes. E as comunidades que conseguiram preservar, muitas das vezes alguns seringais, algumas colônias, nem sempre as aldeias, porque é muita gente, né? Então, às vezes, no seringal, você tem uma família que é de 7 pessoas, né? Que nem se compara de uma aldeia, por exemplo.
E aí você vê que eles conseguem, por exemplo, tirar óleos não refinados, por exemplo, o óleo de coco babaçu, que é o óleo que eles chamam aqui do cocão, né? Então, é um óleo que não é refinado. O da pupunha, consegue tirar. Tem uma grande variedade de frutas que segue a sazonalidade do ano, né? Então, manga no fim do ano, açaí agora está na época, bacaba, que também é uma fruta bem forte, assim, parecida com açaí. Caju, quase um ano, mais para o fim do ano, né? Mais para outubro, assim. Então, eles conseguem ingerir frutas da estação, que eu acho muito bonito, assim, as comunidades que conseguiram manter isso, né? Que eu acho muito bonito. Conseguem trazer uma quantidade, assim, de alimentos que dão uma certa sustentação, que eu falo, né? Brincando, para quem faz um trabalho mais braçal, né? Então, assim, a própria pupunha, né? Você vê, ela é bem densa, que é uma frutinha assim, e tem bastante óleo, é bem concentrada. Então, não é aquela dieta que é só macaxeira, banana. Eles conseguiram, algumas comunidades conseguiram preservar isso, né? E você vê que aqui, né, conversando com o pessoal da saúde, são comunidades que têm uma qualidade de vida boa, né, de certa forma, e que tem um grande número de pessoas que envelhecem bem, né? Eu fico até brincando com vocês, falo, eu acho até impressionante o tanto de sorte que o Jordão tem, assim, de não ter doenças graves, assim, de doença cardiovascular, assim, praticamente um ano que eu tive aqui, eu encaminhei 2 pacientes para Rio Branco, né? Eu estou no hospital, assim, meio que na linha de frente, e os óbitos que tem fora a gente sempre fica sabendo, né? Quase nenhum suspeito. Então, assim, a gente conseguiu ver, né, que o tanto que é interessante que, mesmo apesar de todas as questões, né, aqui praticamente não chegou agrotóxico ainda, né? É uma comunidade, o Jordão é bem isolado, então até para chegar um agrotóxico, um infecção fertilizante, assim, é difícil, né? Então, agora que está começando a chegar, então isso tudo ainda faz diferença, um ar puro, né, que não é poluído, isso também, sem dúvida, faz diferença. E a gente conseguiu dar uma piada nisso nas comunidades, né, em relação aos hábitos, em relação a tudo isso. E aí, assim, eu fico muito feliz e grata, né, com esse tema, que é a longevidade. Agradeço o convite, assim, também parabenizo todos os palestrantes. Em Belo Horizonte, eu trabalhava com idosos e cuidados paliativos. Então, eu gosto muito, assim, da saúde do idoso, fazer visita domiciliar. E sinto que a medicina integrativa, ela veio mesmo para revolucionar, né, a saúde do idoso. Os geriatras hoje que aderem à saúde integrativa, eles conseguem resultados muito, muito significantes com as patologias dos idosos, comparado à medicina apenas alopática, né? Assim, sem considerar toda a nossa integralidade. Então, eu acho que esse congresso foi muito legal, assim, nesse contexto que veio tudo junto da minha mudança, então integrou comunidade, integrou envelhecimento, integrou ancestralidade, né? E aí agradeço. No minha palestra falei um pouco, né, sobre algumas frutas que a gente tem aqui, que eu tentei falar o máximo assim, sobre a alimentação natural, né? Pensando assim, gente, o que as comunidades têm, né? O que a gente tem também lá no Sudeste. Não adianta eu falar de uma coisa que só tem aqui, né? Então, o que também tem um pouco lá no Sudeste, tem no Brasil inteiro, que daria para, né, falar um pouco mais aprofundado. Acreditando que, assim, né, essa simplicidade da alimentação, de uma alimentação de não ficar pensando em excesso de suplemento, excesso de erva, né? Você mesmo fala, né, Matheus? Às vezes está querendo colocar coisas demais, às vezes é simplificar. Então, eu senti que isso veio muito de encontro a essa simplicidade que eu encontrei aqui através disso, da comunidade, né, dos mais velhos, que eu tenho aprendido muito, da ancestralidade. E aí tenho muito a agradecer.
Obrigada aí pela discussão, pela abertura também do espaço para falar. Imagina, é uma honra, Mar. E está sendo lindo, né, conversar cada vez mais com a galera lá do Jordão e ter passado 2 semanas na Amazônia foi uma experiência bastante forte, assim. Eu brinquei com as pessoas que 7 anos na Índia foi fácil comparado com 2 semanas na Amazônia. Então, a Amazônia é outro nível de é, aventura, assim. E eu acho importante, né, a gente falando sobre, começando nessa roda, falando sobre essa possibilidade de abrir, né, o leque. E aí eu acho que a Ju agora já estabilizou, né, finalmente. Então eu queria te ouvir um pouquinho também, Ju, porque assim como, por exemplo, a Bianca vem de um lugar de cardiologia, como a Lídia né, cirurgiã e tal, e foram pessoas que buscaram, né, abrir o leque da especialização, digamos assim, né? Que eu acho que é uma tendência muito grande, você, tipo, doutor em endocrinologia, quer dizer, a última pessoa que de repente eu esperava que ia estar num congresso de medicina integrativa. Fala um pouquinho sobre como é que você vê essa questão da medicina integrativa e a endocrinologia, como é que essas coisas podem conviver, né? Ou se podem. Ai, gente, eu tô tão feliz que deu certo. Vocês não têm ideia da odisseia que eu passei para estar aqui agora. Eu tô amando ouvir todo mundo, ainda que eu tenha ouvido cortadinho um pouco, e eu tô amando participar do Convida pela segunda vez e tá, mais uma vez, sendo parte dessa família. Eu sempre vou puxar a brasa para o meu tofu, Matheus, porque eu acho que a endocrinologia é a especialidade que integra. E aí, cada um foi falando, eu falei, nossa, mas é isso, nossa, mas é isso, deu vontade de falar, abraçar cada um que falou aqui. E foi muito interessante ouvir todos vocês antes de mim, né? Porque assim, o pessoal falou da questão do, lógico, do envelhecimento, né, da doença cardiovascular, da questão da saúde da mulher, né? A doutora Bianca falou muito que a gente se intoxica, e eu queria falar, pois é, e além dos suplementos, o povo está tomando um monte de hormônio, achando que isso vai reverter o envelhecimento, e essa moda da internet, das pessoas acharem que vão a pílula mágica. E quando eu resolvi montar a palestra para o Convida, eu amei esse tema, primeiro porque eu sou uma ativista contra a modulação hormonal, da forma como ela é feita loucamente hoje em dia, até porque tem toda uma documentação do CFM falando contra, inclusive eu apresentei isso na minha palestra, mas principalmente porque para montar a apresentação, eu fui relembrar e fui reestudar as teorias do envelhecimento, né? Porque parte desse uso de hormônios vem da teoria de que se a gente envelhece, o hormônio diminui, logo vou aumentar o hormônio e está tudo bem. Só que não é bem assim que as coisas acontecem, quer dizer, você não olhar o integral. E aí, eu também não queria fazer aquela palestra, né, meio terrorista, do tipo, não faça isso, não faça aquilo, e vai para o cantinho do castigo pensar. Não, a gente tem que vir com soluções, na verdade, gente. E aí, quando eu fui ver as soluções, eu fui levantar as Blue Zones, né, que são os estudos dos centenários ao redor do mundo, que é um tema que eu já tinha estudado outras vezes, porque eu acho muito lindo, muito apaixonante olhar para os mais velhos, e vocês estão falando aí da importância dos mais velhos nas culturas mais tradicionais. E olha que interessante, né? Quer dizer, cuidar do futuro é olhar para o passado. Cuidar do futuro. E o aprendizado que a gente teve com as Blue Zones é olhar para o que você come, olhar para a comunidade que você está, e aí a fala da Marcela tem tudo a ver, né? É você, enfim, honrar a sua história e aprender com seus antepassados, que a fala do Diego também teve tudo a ver, né? É você, óbvio, olhar para o seu coração, porque o coração é o centro de tudo, a fala da Bianca. Então, eu estou achando que a minha palestra é a que integra tudo, assim como o hormônio é que integra o corpo inteiro, né, meus queridos? Então, assim, eu queria dizer que eu estou muito feliz de ter a oportunidade de levar esse ativismo para uma vida mais saudável de verdade e de você chegar lá através do simples e sem usar atalhos que no fim vão te acelerar o processo, porque a gente sabe inclusive que o excesso de hormônio pode piorar a doença cardiovascular, pode piorar a saúde feminina, né? Pode inclusive bagunçar toda uma alimentação saudável que você faz, porque vai mexer com colesterol, vai mexer com metabolismo, vai mexer com tudo. Então, obrigada, Matheus, pela oportunidade, obrigada a todos vocês, porque sem saber, vocês falaram tudo que eu falei, e aí todo mundo está falando a mesma coisa no fim das contas, então eu acho que a gente está conseguindo passar uma mensagem bonita aí para o pessoal. Adorei isso. A endocrinologia é a medicina integrativa por excelência, na verdade. Por excelência. A gente é tudo
comigo, e o hormônio vai lá e conversa com todo mundo, e fala com um, fala com o outro, e volta pra glândula, e vai, e volta, adoro essas coisas. É a entrega da mensagem toda. Achei maravilhoso. E vou aproveitar e puxar aqui uma mensagem, né? Uma mensagem que a Lorena mandou no chat, uma pergunta, na verdade, para todo mundo. E aí eu passo, né, a palavra para cada uma e a gente elabora um pouquinho em cima desse tema. Ela falou assim: Matheus, parece que após o entendimento de que medicina integrativa ela é científica, ainda tem uma resistência das pessoas em assumir a sua participação, né, na própria saúde, na própria vida. Ainda tem uma passividade, às vezes uma preguicinha, entre aspas, de querer meio que uma pílula mágica, né? Eu acho que a Ju falou um pouquinho disso agora também. Ainda tem essa questão da automedicação, suplementação, né? Que acabam refletindo também uma questão de marketing na indústria e falta de iniciativa em relação, de novo, né, à própria vida. Ela gostaria de saber as abordagens que vocês usam, né, para abrir os olhos dos pacientes. Então, eu acho que eu gostaria também, né, de saber a opinião de vocês sobre isso, mas só para concretizar, né? Por um lado, ela está falando na mensagem dela de uma dificuldade da pessoa assumir, né, um protagonismo, digamos assim, no processo clínico dela, né? A gente tem meio que, eu acho que uma educação, né, de pequeno, o médico sabe melhor, né? A Nutri sabe o que eu tenho que comer, o médico sabe o que eu tenho que fazer. E por um lado, é óbvio, né, a cardiologista sabe mais do funcionamento do seu coração do que você, porque ela estuda isso a vida inteira, mas também tem um papel, né, do paciente a ser desempenhado dentro desse processo. E aí, então, se por tem essa dificuldade de saber, né, o quanto o paciente deveria assumir a responsabilidade dele, o quanto ele deveria delegar. Por outro lado, eu acho que o que ela coloca também é uma cultura, né, na nossa cultura, que existe um interesse, né, por parte de indústrias e tal, de que você se comporte ou consuma de uma determinada maneira. Eu acho que a Tieme falou um pouquinho sobre isso também, de como você, e eu vi isso lá, né? Você tá numa aldeia no interior, lá no Sabino, né? 8 quilômetros do Peru, 12 horas de barco para chegar lá, né? Na Novo Segredo, e você tem pessoal comendo, tipo, bala, né? E biscoito, e Ruffles, e você anda pela aldeia e tem papel de bala no chão. Né? Então, você vê como existe uma influência, né, de um consumo de uma determinada maneira que parece que não faz parte daquele ambiente, mas se você olhar o ser humano, o bicho que a gente que evoluiu os últimos 200 mil, 300 mil anos, nada disso faz parte, na verdade, do nosso ambiente, né? Esse bando de saco e plástico e tal. Então, como é que vocês lidam com isso, né? Com os profissionais, com os seus pacientes? Como é que... Queria começar com a Bianca, como a gente começou. Bianca, como você lida com os pacientes? Isso é uma preocupação para você, tipo, abrir os olhos em relação ao consumo excessivo de suplementos e medicamentos e tal? E como você se posiciona em relação ao paciente? Porque tem aquele extremo do médico que tudo sabe e tem aquele extremo do paciente que nada precisa, né? Do tipo, deixa que eu procuro aqui no Google, né? Porque eu não confio em ninguém e tal. Como você lida com isso tudo, Bianca? Então, Matheus, eu acho que esse é um grande desafio para a gente, porque a gente não é dono da verdade. E, como você falou, a gente estudou muitos anos um determinado tema e a gente vai trazer esse conhecimento para o paciente para que ele desperte a sua consciência para a situação de saúde dele. Então, eu sempre falo, a responsabilidade do teu tratamento ou da tua saúde é tua. Eu sou aqui uma pessoa que está um instrumento para te trazer conhecimentos que eu estudei um pouco mais do que você. Eu falei na minha palestra hoje com relação à terceira, que é considerado a terceira causa de morte no mundo, o erro médico. E dentro desse erro médico, ele não é o erro no sentido, eu até usei esse termo, um médico fazer uma cirurgia, cortar uma artéria, um sangramento, uma hemorragia, uma artéria errada e o paciente morrer. Não. O erro médico consiste em todos os tratamentos que possam levar uma pessoa à morte. Então, por exemplo, o próprio paciente tomar o medicamento errado. Então, eu prescrevo uma dose numa determinada forma de tomar de alguma medicação, por exemplo, as quimioterapias, que o paciente... Quimioterapia até, no entanto, porque o paciente acaba fazendo em clínicas, mas vários medicamentos que o médico alopata pode prescrever, que o paciente pode fazer o uso de forma incorreta. E isso pode levar à intoxicação e até à morte, pode fazer até uma hepatite medicamentosa, pelo mau uso e pela falta de compreensão do paciente. Então, a responsabilidade é de todo mundo, com certeza absoluta. E quando a gente fala em longevidade, tem que pensar muito na responsabilidade do cuidador e da família que vai apoiar esse paciente.
A gente tem muito cuidado nos pacientes que recebem alta no meu hospital de como que é o pós-alta dessa pessoa. Como é que ela funciona? Como é que é o cognitivo dela? Será que ela enxerga para poder olhar as medicações que ela vai tomar? Será que ela sabe ler? Né? Muitas vezes a gente nem pergunta para um idoso se ele sabe ler ou não. Quem são os cuidadores? Quem são as pessoas que vão dar apoio para essa pessoa? Como é que é a alimentação dessa pessoa? Eu vejo idoso que mora sozinho que come comida mofada. Então, ele coloca compra lá o orgânico, alguém leva uma sacolada de orgânicos para ele, maravilha, olha que alimentação maravilhosa. Ele guarda na geladeira e fica comendo 15 dias aquilo, e ele não enxerga, ele come as castanhas, e as castanhas estão todas mofadas. Então, a gente acaba percebendo que a responsabilidade do tratamento e da condução de saúde das pessoas é responsabilidade delas e das pessoas que estão ao redor, ou seja, da própria comunidade, né? Então, eu procuro trazer muito esse tipo de consciência para as pessoas, de consciência para o cuidador, de consciência para os filhos. Se o filho não vem nas consultas, eu peço, da próxima vez pede para sua filha vir. O que acontece? É o horário de trabalho que ela não pode vir, então vamos marcar sua consulta para o final do dia, que é um horário que ela já saiu, porque isso é extremamente importante. Então, a gente tem que ficar atento a tudo isso, tem que orientar, e nós somos apenas instrumentos na busca dessa saúde. Nós não somos donos da verdade. A gente tem que trazer tudo isso, e aí a medicina integrativa é sensacional, porque a gente vai falar de muitas coisas. A gente vai falar da poluição, a gente vai falar do clima. Aqui em Curitiba é muito frio, e agora está um clima absurdamente quente, mas hoje de manhã estava 17 graus e à noite, durante o dia, 32. Então, essa compreensão climática no idoso é uma coisa muito importante, disposição ao calor ou exposição ao frio, e essa pessoa nesse calor que não estava habituada, ela está tomando água? Quantos litros de água, ou litros, enfim, né? Quanto de água o senhor está tomando, seu João? O senhor tem água em casa? Como é que funciona o seu filtro? Então, eu acho que tem muitos detalhes, muita coisa para a gente trazer, e a gente está engatinhando em tudo isso. Sair daquela coisa do Todo-Poderoso, do Deus, do médico ser o professor de Deus, acabou, né? Isso já foi, não existe mais. Vamos compartilhar conhecimentos, vamos dividir aquilo que a gente estudou. Hoje eu aprendi um monte com as palestras de todos os médicos aqui. Ontem eu aprendi muita coisa. Então, não é porque eu estou há 30 anos formada que eu sei tudo. Absolutamente, nossa! E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu sei muito pouquinho. Então, a gente tem que compartilhar com os colegas e dividir com os pacientes e com as famílias as nossas responsabilidades de busca de saúde, né? Maravilhoso, e eu acho que é muito isso, né? Eles têm esse efeito, né, do que eles chamam de efeito Dunning-Kruger, né? Que quanto mais iniciante a pessoa é, mais ela acha que ela sabe sobre alguma coisa, né? E quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente está só começando, né? Às vezes dá até uma insegurança, né? Estava falando isso ontem na nossa roda também, no primeiro dia. É impressionante como a gente sai de uma faculdade de 6 anos sem saber nada, né? Sem segurança para atuar. E aí eu conheço médicos como você, né, Bia, que está há 30 anos trabalhando e que fala, eu tenho muito que aprender, assisti as palestras de todo mundo e aprendi um monte e tal e tal. E eu acho isso muito lindo, porque, por outro lado, tem uma galera que faz meio curso de final de semana e fala, agora eu já sei, né? Pode deixar comigo, manda para mim que eu já entendi tudo que tem para entender. Verdade. Muito maravilhoso. Lídia, como você vê isso em relação especificamente à saúde feminina, né? Essa coisa do protagonismo do paciente no tratamento e da pressão, né, de indústria, sociedade, porque eu acho que no teu ramo, realmente, na tua especialidade, isso é bem gritante, né? Matheus, muito gritante, né? Eu acho que foi muito bem colocado, né, essa questão da responsabilidade, né, do cuidado, acho que principalmente no universo do grupo de pacientes idosos, isso é bem característico. E puxando um pouquinho, né, para a parte populacional que é mais jovem, cognitivamente habilitada, tudo, dentro dos 4 pilares, né, Matheus, que vocês da Ayurveda pregam, da saúde, eu falo que tem, na verdade, 2 pilares muito importantes, complementares a tudo isso que vocês pregam, que eu também vivo repetindo isso para os pacientes. O primeiro pilar é que não existe saúde integrativa ou saúde sem autocuidado, né? E, na verdade, quando o paciente chega com todas essas teorias que ele traz, na verdade, eu devolvo para o paciente a explicação de como se instala uma doença ou a saúde, né?
Então, eu quero uma receita de fitoterápico, mas você sabe para que serve esse fitoterápico que você está tomando? Então, na verdade, eu fico muito tempo da consulta explicando aonde a pessoa vai chegar com cada opção que ela tomar. E eu digo o seguinte, que, na verdade, a opção da escolha é do paciente, né? Eu falo assim, diferentemente, né, do estilo de profissional de saúde mais antigo, né, que era assim, eu sou conhecedor, né, técnico, e estou passando para você uma receita que você vai ter que tomar, eu falo assim, você não vai sair daqui com uma receita que eu te passar. Nós vamos montar um plano de cuidado que você achar adequado dentro do que você acredita que vai ser bom para você, porque a saúde é sua, né? Então, essa questão do autocuidado, então, na verdade, eu explico detalhadamente para que serve cada opção que o paciente traz. E, na verdade, eu proponho para o paciente uma construção de um caminho de saúde, que é diferente de um tratamento. E é lógico, e eu explico também para que serve cada opção, tanto de alopatia quanto de tratamento integrativo, né? Aonde que ele vai chegar com isso. Então, eu falo assim, você não vai dissolver os focos de endometriose profunda que você tem há 15 anos tomando unha de gato, né? E eu explico, infelizmente não. Então, eu explico para que serve cada coisa, né? O segundo pilar que eu acho importante complementar, não quero estender muito, porque acho que tem colegas aí também que têm oportunidade para falar, sabe o que eu acho, Matheus? A pessoa, ela não vai ter uma consciência de autocuidado se ela não tiver um autoconhecimento, né? E isso que os profissionais da terapia mente-corpo trabalham muito. A busca pelo autoconhecimento, ela é infinita para todos nós. E no inconsciente de cada pessoa, existe um motivo pela qual ela não quer se cuidar, ou ela prefere uma fórmula mágica, ou tem, aspas, uma preguiça. Então, o que a Lorena nos colocou de como abordar familiares e aconselhar, na realidade, quando a pessoa não estiver no seu tempo de autocuidado, a gente só consegue aconselhar com orientações e o próprio exemplo, porque a gente não consegue, além de uma informação técnica, e geralmente, infelizmente, o paciente tem que adoecer gravemente para ele querer procurar um atendimento e mudar um estilo de vida, infelizmente, né? A maioria, eu cheguei aqui pela dor, por exemplo, né? Então, existe um momento de despertar de cada um, e respeitar o momento de cada paciente, querer se cuidar ou não, inclusive como nós, profissionais de saúde, nos promove também muita serenidade, porque o paciente tem direito de não querer concordar com você, mesmo você sabendo que tecnicamente aquele caminho é o mais adequado para a saúde, né? Então, eu acho que realmente devolver a responsabilidade para quem te procura na assistência é o melhor caminho para que a gente consiga, cada um no seu tempo, atingir a saúde, né? Maravilhoso. Eu acho que eu quero abrir aqui um pouquinho nesses minutos finais, vou botar o pessoal que está aqui no Zoom, que é da galera da comunidade do VV na tela, e aí, Cá, se você quiser, Catherine Ribeiro pode perguntar se está com a mãozinha levantada, e se for direcionada a sua pergunta, fica à vontade para direcionar. Vocês me ouvem bem? Muito bem. Obrigada. Não, na verdade, eu queria mais trazer um parecer, assim, como colega trabalhando com medicina integrativa aqui, para amarrar um pouco o que foi dito, que essa questão, né, que a Ju abordou maravilhosamente bem, assim, na palestra dela, e tendo uma pessoa tão renomada como ela falando da simplicidade, da importância dos pilares, né, frente à longevidade, traz realmente essa desconstrução que a gente vê que essa indústria do envelhecimento, do anti-aging, da longevidade quer pregar. Então, eu mesmo passei por isso, né? Eu terminei aí a faculdade, fui estudar nutrologia e aí caí na linha das prescrições de suplementos. Aí eu vi que isso não funcionava, porque se a gente não tem a base bem edificada dos pilares, não tem como sustentar uma suplementação adequada. Aí fui estudar anti-aging com Thierry Hertog, que é referência mundial, não sei se a Ju já ouviu falar, de modulação hormonal. Ele é um belga, né? E para mim foi um grande choque, porque quando eu fui estudar com ele, eu fui meio que a cobaia que subi no palco para ele me avaliar, e sem dizer nada, eu saí de lá com uma receita de 6 hormônios.
E aí eu falei, juro, gente, é chocante. Mas, Ju, eu era para estar modulando com hidrocortisona, testosterona, estradiol, prolactina, ocitocina, tipo um robô, né? Eu ouço isso, a minha coronária chega a contrai, Catri. Não, total. Eu fui até a Bélgica para falar, cara, isso é uma loucura. Então, assim, só que infelizmente a gente ainda depara, né, com essa demanda de pacientes que buscam pela pílula mágica, pela fórmula, né, que vai sanar todos os problemas, e a gente tem aí um boom de colegas médicos que estão querendo trabalhar com a medicina integrativa, mas ainda muito focado nessa questão da prescrição, da modulação, né, que você muito bem colocou na sua palestra. Quem não viu, recomendo que assista. Então, assim, eu acho que, também trazendo aqui um pouco da pergunta da Lorena, é muito desafiador para nós, colegas médicos aqui, fazermos esse trabalho de desconstrução frente a essa proposta imediata de resultados. E é um super trabalho de formiguinha, né? Então, é muito lindo ver a Lídia, né, a Ju aqui falando, e a doutora Bianca, de como, apesar de ter toda essa bagagem de conhecimento, de explorar todo esse universo, ainda a gente volta, né, ao papel de educador em saúde, que é falar sobre a importância dos pilares, né? Então, mas a gente precisa percorrer toda essa jornada para chegar no simples. Então, eu acho que é isso. A gente está aqui juntos e não vamos perder as esperanças que as pessoas precisam da gente para lembrar o que elas já sabem. É isso. Valeu. E a gente precisa um dos outros para lembrar também o que a gente já sabe, né? Porque a gente também esquece. E eu acho que é o bonito do que estava todo mundo falando, a Marcela, o Diego e tal, que é o poder, né, de estar numa comunidade que as pessoas meio que se lembram, né? Tipo, aí, né, uma pessoa cutuca a outra às vezes e fala, eu acho que você esqueceu, vamos lembrar junto? E aí a gente se ajuda. Então, maravilha. Beleza, Godinho, pode perguntar. Oi, eu hoje tenho duas perguntas que achei muito interessante. O depoimento da doutora Bianca, que introduziu o clima na intervenção que faz a nível profissional, e da doutora Lídia, que colocou o autoconhecimento dentro também da sua profissão e fez o alerta da consciência aos seus pacientes. Gostava de saber se os outros profissionais também fazem esse tipo de estratégia de consciencialização, tanto do ambiente como o autoconhecimento a nível de autocura nos seus pacientes. Maravilhoso. Então, é a galera que... Ju Gabriel já até levantou a mão, manda brasa. Eu estava doida para falar, porque eu acho que, lógico, o que a Bianca falou, o que a Lídia falou, eu acho que isso é ser médico de verdade, né? É você construir junto, é você ensinar o paciente a se conhecer. E uma das coisas que eu, como endocrinologista, incentivo muitos dos pacientes a fazer, inclusive para poder seguir e para poder desconstruir muitas das coisas que eles veem, ou pela internet ou pelos grupos de WhatsApp, é o autoconhecimento físico. Um exemplo é a fome, né? Na minha prática, a gente sempre lida com questões relacionadas ao peso, muita gente vem querendo uma fórmula mágica para emagrecer, e muitas vezes a minha proposta é: vamos aprender a ler os sinais do seu corpo? Vamos entender o que seu corpo... Quando você tomou aquele gelzinho daquele doutor de dentes brilhantes, fortão, né? Como o seu corpo reagiu? E eu acho que autoconhecimento psíquico, emocional, é extremamente importante, porque as emoções vão permear tudo que a gente faz na vida, seja o comer, seja o comprar, seja, né, o tomar ou não o remédio, confiar ou não naquele médico. Mas mais do que isso, né, você olhar para o seu próprio corpo. E olha que interessante, eu comecei a ler um livro esse final de semana sobre a Ayurveda, e a Ayurveda fala isso há 5.000 anos. Que legal, né? Então, a gente olhar para o nosso cocô, olhar para o nosso xixi, olhar como que a nossa digestão reage, isso é o que a Ayurveda fala. E é isso que eu, depois de 15 anos de endocrinologia, aprendi a fazer com a prática e com a vivência. E eu acho que nada melhor do que a pessoa
se olhar e aprender a entender seus próprios sinais, independente da idade, independente da condição social, para ela saber o que faz bem para ela ou não. Isso é uma coisa que o Matheus sempre fala também. Isso é uma coisa que eu também sempre faço na minha prática, principalmente quando eu tenho que desconstruir esses mitos malucos que a gente hoje, como médico, a gente não tem que lidar só com as doenças e com os doentes, a gente tem que lidar com os mitos. Com o Instagram, né? Você ainda tem que lidar com o Instagram ainda por cima. O Instagram. Não bastasse as doenças transmissíveis, não transmissíveis, câncer, não sei o que lá, ainda tem que lidar com o Mark Zuckerberg influenciando a vida dos outros. Desafiador, mas é isso, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do olhar para si de todas as maneiras. Obrigada, Maravilhoso. gente. Má, fala um pouquinho, você está com a mão levantada e eu queria muito te ouvir também sobre como conscientizar, por exemplo, uma população no posto de saúde no município do Jordão, né? Porque é uma realidade muito diferente, né, de estar em BH e estar no Jordão, né? Como é que é isso para você no teu dia a dia? Então, querido, queria, nossa, parabenizar todos os meus colegas que falaram, né, sobre saúde de forma brilhante, né? Cá, Lídia, Juliana, enfim. Eu acho que, assim, foi muito engraçado, porque lá em Belo Horizonte, né, que é uma capital, eu tinha um consultório particular, eu sofri um pouco dessa pressão, né? A questão de, as pessoas querem hormônio, as pessoas querem vários suplementos, e eu ficava nesse caminho contrário, e eu, sabe, nessa luta de, como a Cátia disse, passos de formiguinha, mas eu sempre acreditava que era possível, né? E aí aqui, assim, cai num lugar que não tem recurso, né? Não tem nem farmácia homeopática, uma farmácia que não funciona muito bem. Então, assim, realmente eu me vi, olha, realmente o caminho é tentar voltar para a simplicidade e começar a compreender que, primeiro, é o caminho da pessoa tomar a autorresponsabilidade pela sua própria saúde, começar a se conhecer, né? E a gente também ter a compreensão das nossas projeções e frustrações como médico, né? Da gente não tentar, às vezes, né, ultrapassar uma velocidade, um ponto que a pessoa, às vezes, ela não está preparada, ou às vezes ela simplesmente não tem bagagem que seja emocional, que seja física, para tolerar aquela grande mudança. Então, ter paciência e estar ali do lado do seu paciente, né, nessa grande mudança, que muitas vezes vai ser ou radical ou vai ser progressiva, né? Assim. Mas, no geral, como a doutora Lídia falou, foi no caso dela, foi no meu também, de descobrir uma doença, né? No meu caso foi uma autoimune, de fazer aquela mudança mesmo radical. E a gente sabe, né, que se veio no nosso consultório é porque está com alguma questão que não está legal, né? Precisa mudar a vida. Então, assim, aqui eu vi que é muito essa simplicidade, voltar ao simples, né? Realmente recomendações nutricionais, né? Pilar do sono, pilar do exercício físico, do silêncio, que às vezes as pessoas silêncio, mas, né? Meditação, ser sozinho, sem barulho, sem celular, né? Já fica assim, até com aquele pavor. A atividade física, né? Que aqui, assim, a gente está tentando, por exemplo, dar aula de yoga, então, às vezes, as pessoas se olhavam, assim, a gente meio doido, o que é isso que esse povo está dando, o que estão cantando manto, o que é isso, né? Mas aí, no fim, está todo mundo, tá de gente, né? Participa da aula, é feliz lá, gosta de ir nas aulas, nos grupos de saúde mental que a gente montou aqui também. Então, compreender, né, que principalmente mudanças na saúde, na minha opinião, elas demandam tempo, né? Então, às vezes é trabalho de 5, 10, 15 anos, né? Então, até isso, a gente ter consciência, né? De estar na firmeza de, olha, eu vou manter aqui a minha firmeza de não vou, sei lá, me deixar levar pela onda da modulação hormonal, por exemplo, ou me deixar levar pela onda da suplementação excessiva, né? Porque, e voltar pelo que eu acredito que é, assim, a verdadeira saúde, que é o simples, né? O simples, o óbvio, que a gente atende natural, que não é fácil, né? O simples, o óbvio, não é fácil. Então,
mesmo a gente falando, voltando, às vezes mesmo para a gente tem que afirmar várias vezes para aquilo incorporar verdadeiramente, né? Então, eu sinto que é um pouco disso, é um pouco esse caminho, sabe, Matheus? A insistência mesmo, a persistência, né? Estar ali do lado do seu paciente e a simplicidade mesmo, porque eventualmente vai precisar mesmo, né? De uma coisa ou outra, mas eu acredito que quanto mais a gente voltar ao que é simples, ao que é a nossa própria natureza, nós vamos conseguir resultados mais duradouros, né? Então, assim, eu vou frear o envelhecimento, porque o envelhecimento ele é um processo natural, né? Por quê? Envelhecer é parte da vida, né? Por que eu vou querer voltar anti-aging, né? Tipo, eu acho até meio absurdo essa palavra anti-aging, tipo, não quero envelhecer, não quero seguir o curso da vida, né? Vou fazer uma barreira ali no rio, né? Não vou deixar a água fluir. Eu acho assim que é um pouco disso, voltar para as nossas raízes, né? A nossa própria natureza, compreender, mas também ter esse entendimento da paciência, né? Depois de muito tempo de uma certa deseducação, agora eu acredito, né? Numa onda de novos profissionais que estão com uma cabeça, né, mudada também em relação a isso. Então, eu sinto que é um pouco desse caminho. Maravilhoso, obrigado, Marcela. Profissionais menos sarados, com de repente o dente não tão branco assim, né, Ju Gabriel? Mas a gente faz o que a gente pode. Maravilhoso. A gente já passou um pouquinho do tempo, então eu quero aproveitar e agradecer todos os palestrantes e as palestrantes desse dia, nosso segundo dia de convida. É sempre uma honra. Eu todo dia acordo e acho um mistério por que vocês concordam em participar dessas maluquices que eu invento. Eu lembro quando eu liguei para a Ju Gabriel pela primeira vez e eu pedi para ela ser professora do F4P e eu falei, óbvio que ela não vai aceitar. Ela falou, claro, quando é e tal. Eu falei, mas como assim? Você é tipo endócrino da Unicamp. Ela, não, mas tem tudo a ver, não sei o quê. E eu acho que é graças à generosidade, o carinho e a abertura de vocês que a gente consegue fazer coisas muito loucas, assim. E aproveitar para, de novo, agora no final, né, parabenizar todas as mulheres pelo dia 8 de março. Cara, olha em volta, se não fossem vocês não tinha nada, isso aqui tudo era mato. Então, obrigado pela força, pelo exemplo e por tudo que vocês possibilitam, né, a gente fazer. Então, obrigado, pessoas. A gente se vê de novo amanhã, no dia 3 desse congresso. Estamos chegando na metade aí. Eu espero que vocês aproveitem cada segundinho e a gente se vê de novo amanhã às 18 para a nossa roda do terceiro dia. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau, Matheus. Obrigada.